Tá ao vivo, Elaine, tá ao vivo. Da hora, estamos online, estamos ao vivo e estou com uma pessoa que eu fui conhecer como empreendedor, conversando e depois a gente descobriu que a gente tem um grande amigo em comum. Mas estou aqui com a Elaine, e aí é o seguinte, Elaine, essa live é muito bate-papo. O que a gente falou um pouquinho antes é isso, é pra gente conversar, uma hora que eu aprendo muito aqui. E uma das coisas que eu fui aprendendo é que chega gente nova que não nos conhece. E aí eu preciso me apresentar também, te apresento. E aí eu vou me apresentando como André Moleiro, deixo aqui só Moleiro no nome aqui para ficar mais curtinho. Acredito muito na eficiência. Esse canal é para falar de eficiência, para falar de agilidade, para falar de produto, de cliente, tudo que tem a ver com o que a gente vai falar da live hoje, que é falar, poxa, e aí? Sua empresa realmente é centrada no cliente ou tá enganando? Tá fazendo o quê? Então, trouxe aqui uma pessoa que é especialista. Esse mundo trouxe para mim, acho que a gente trocou ideia no ano passado mais vezes, esse ano menos, mas, tenho certeza que a gente vai aprofundar muito sobre o assunto de experiência do cliente, como que a gente trata tudo isso. E Elaine Mazon, pô, obrigado que você está aqui. Me fala, quem é você? Se apresenta, traz esse know-how todo que você tem aí. Legal, André. Muito obrigada pelo convite, né? Fico super feliz de estar aqui para falar um pouquinho de centralidade no cliente, né? Que é um assunto que eu gosto tanto e que acabou virando até um lema de vida aqui, né? De evangelizar sobre o tema, né? André, bom, eu sou a Elaine Mazon, né? Na verdade, Elaine Cristina Mazon Ruginski, né? Mas Elaine Mazon para facilitar e assim que as pessoas me conhecem nas redes sociais. Eu trabalho com atendimento ao cliente ou com relacionamento do cliente de alguma forma há muito tempo, né? Desde a minha primeira atuação. E são mais de 20 anos atuando com liderança, com pós-vendas, com relacionamento com o cliente. Primeiro lá com suporte técnico, depois de muitos anos com suporte técnico, é, descobri antes CX, né, antes a experiência do cliente na própria Sage. Depois despertei para a metodologia de Customer Success, que é sucesso do cliente, e aí me deu um eureka. Poxa, é isso que eu quero para mim, é dessa forma que eu quero atuar. Por quê? Porque eu entendia que o sucesso do cliente era uma forma muito mais proativa e inteligente de fazer relacionamento com o cliente do que aquele jeitão que eu estava acostumado a trabalhar, que era o atendimento, o suporte mais reativo, né? Então, eu fiquei 17 longos anos na IDS Sistemas, que foi adquirida pela Sage, e depois desse momento eu resolvi que eu gostaria de atuar com o sucesso do cliente, fui atuar em startups. Então, eu me desliguei da multinacional, tomei a decisão difícil, né, de sair de um lugar que você está ali confortável, onde todo mundo te conhece, de alguma forma você já tem uma história já é respeitada, e comecei do zero praticamente nas startups, já com o sucesso do cliente. Em 2018, 2019, a primeira vez que eu atuei com o sucesso do cliente foi o sucesso do cliente do zero, na Lead Lovers, e depois fui passando por outras startups e comecei como era tudo muito novo, né, não tinha muita referência de CS, tinha um movimento, não sei se você participou, os movimentos de meetup, das empresas que estavam começando a implantar, e aí se reuniam, e fazia muito bench, até hoje tem muito bench da área de sucesso do cliente, e acabou que as pessoas começaram a me procurar para fazer bench, para que eu pudesse orientar, para trocar um pouquinho de ideia como é que eu estava conduzindo. E assim comecei a atuar com mentorias, com uma consultoria aqui, uma consultoria lá. Um pouquinho mais de um ano e meio atrás eu falei, então é isso. Então agora eu saio do CLT e vou atuar com a minha empresa, que é a CS Stories. Então eu sou fundadora da CS Stories, CS de sucesso do cliente. Histórias é porque eu quero contar muitas histórias de sucesso, tá? E hoje eu atuo, então, com mentorias e consultorias. E acabei de lançar um livro também, né? Que posso fazer um jabazinho aqui, né? Lógico. O Atender, Liderar, Transformar. Esse livro eu conto a minha história,
como pano de fundo, né? Porque eu acho que não faz total sentido eu trazer o conceito, o contexto de sucesso e experiência do cliente usando a minha própria bagagem, a minha própria experiência para contar como é que eu fiz essa transição e para contar como foi a experiência e a minha forma de ver CS, né? Eu entendo que existem várias pessoas, vários líderes de CS, cada um encontrou o seu caminho para implantar, mas a minha história, o meu jeitão de implantar é meu, né? Então, de alguma forma é o meu método e eu achei que eu deveria começar a compartilhar isso mais com as pessoas. E aí o livro foi um caminho. Resumindo, é isso, André. Elaine, eu quero saber do livro. Eu não coloquei o livro assim no primeiro momento que fazer. Como você já trouxe ele, falou do jabá aí, o que tem do cliente aí dentro? Você falou, é sua história, tudo, mas o que tem do cliente mesmo? Tem um pouco da história do atendimento ao cliente, né? Toda a minha bagagem de estruturação de atendimento ao cliente e como eu enxergo essa frente, como eu enxergava no passado e como eu enxergo atualmente numa estratégia de relacionamento com o cliente. Tem as minhas histórias de implantar CS, sucesso do cliente pela primeira vez, numa estrutura que não que estava zerada. Tem sucesso do cliente numa segunda etapa com mais maturidade, com ferramentas. Tem a confusão entre CS e suporte, que eu também já passei no passado, né? O pessoal fala muito, CS não é atendimento, CS não é suporte. Mas chegou um momento que eu também falava, poxa, será que um substitui o outro? Será que um acaba embarcando o outro? Então eu conto um pouco sobre esses dilemas, sobre as dificuldades, sobre a implantação. E no final, na terceira parte do livro, eu falo sobre a forma como eu entendo o relacionamento com o cliente de forma estratégica nas organizações. Hoje, André, eu percebo assim, existe, obviamente, toda empresa precisa vender, né? Então, existe uma dedicação de recursos muito grande para marketing, para vendas, para produto, e acaba que o pós-vendas ele fica um pouquinho de lado. Mas existe uma forma de olhar o relacionamento com o cliente e o pós-vendas de uma forma muito estratégica, né? Quando a gente pensa que pós-vendas faz proteção de receita, quando você consegue conter churn, consegue fidelizar cliente. O pós-vendas também ele pode contribuir com o pilar de aquisição a partir dos clientes fidelizados, a partir de indicação, cuidando de reputação. Então, tem um olhar estratégico que eu vejo pouco ainda no mercado, né? Percebo algumas pessoas falando disso, mas que eu vejo pouco no mercado e que eu trouxe a minha forma de enxergar e colocar o meu lema assim, vamos tornar o pós-vendas tão estratégico quanto marketing, vendas e produto. Acho que aí você trouxe um ponto muito grande, e aí eu quero perguntar para você da sua experiência. Você falou do churn e tudo. É muito mais caro ter o cliente do que conseguir um novo, ou ao contrário, é mais caro um novo do que reter o cliente? Onde está esse custo maior? Sim, sabe que tem várias estatísticas, hoje mesmo eu estava revisando o material, tem várias estatísticas que quando você consegue reter um cliente, ele é muito mais barato do que conquistar um cliente novo, né? E tem várias fontes que falam isso, tem vários estudos globais que falam isso, tem pesquisa de Harvard que fala isso, mas por algum motivo, de alguma forma, nossas empresas do Brasil nem todas despertaram para isso ainda, né? Então tem uma ânsia muito grande de fazer essa máquina de vendas funcionar. Por trás, obviamente, tem uma pressão de fluxo de caixa, mas acaba que a gente desperdiça um recurso muito grande de dinheiro mesmo, né? Deixa um dinheiro na mesa quando não perde esse dinheiro e acaba virando uma maquininha ali de enxugar gelo. Eu trago muitos clientes, eu perco muitos clientes e essa conta não fecha e fica cada vez mais caro de buscar, de adquirir um cliente, cada vez mais caro de manter a minha operação. Então, com certeza é mais caro buscar um cliente novo do que manter o cliente na casa, tá? O cliente dentro de casa, ele pode, um cliente fidelizado, satisfeito, né, com aquele resultado,
ele compra mais, ele indica, ele traz novos negócios, ele contribui para a tua reputação. Então, existem N formas de medir o impacto financeiro de um cliente muito bem cuidado. Existe uma frase, eu não sou muito boa de nomes, né, mas que fala que só existem dois tipos de colaborador. Aquele que trabalha diretamente com o cliente e aquele que trabalha para quem está atendendo o cliente, né? Então, no final do dia, uma empresa centrada no cliente é uma empresa onde todas as pessoas, em todas as áreas, entendem qual é a sua contribuição para a entrega do cliente final. A pessoa do financeiro, a pessoa do administrativo, o desenvolvedor de produto, né? Eu falo muito de tecnologia porque o meu viés é tecnologia, né? A minha carreira foi toda construída em cima de tecnologia, mas o pessoal do produto entende, o próprio pessoal de suporte, né? Todo mundo acaba entendendo que o seu impacto no cliente final, ou a sua contribuição no cliente final. Eu entendo que uma empresa centrada no cliente é uma empresa que prioriza desde a sua estratégia, desde o seu planejamento financeiro, do seu planejamento estratégico mesmo, ela, além de colocar uma meta super agressiva financeira, uma meta super agressiva de vendas, ela também coloca a meta do cuidado com o cliente, da experiência com o cliente, e aí é muito fácil de perceber, assim, ó, quando o NPS, churn, todas as métricas que se referem a cliente, elas estão lá em cima na estratégia da empresa e todo mundo é responsável, é muito mais fácil que essa empresa tenha uma centralidade no cliente de fato, né? Que as pessoas entendam a sua contribuição e entendam que tudo que se faz em prol do cliente, você colhe como resultado o resultado financeiro, a longevidade dessa empresa. E não ao contrário, né? A gente tem uma tendência muito grande de fazer planejamento financeiro, colocar uma meta super agressiva de vendas e lá no final pensar, cuida ali do CSAT, cuida ali do NPS, como se fosse um detalhe, como se fosse um acessório. E não é isso, né? Resultado financeiro, saúde financeira, longevidade de empresa vem a reboque desse cuidado com o cliente. Mas o que eu já vi, você falou de alguns indicadores. A NPS fala da satisfação do cliente, quando tu vai indicar para outro, o CSAT sobre satisfação direta dos processos, da execução. Ter esses indicadores, estava ali, já passei pela empresa e eu tinha a sensação que a gente não olhava bem para o cliente. Tinha muitas reclamações, muitas situações. Uma dúvida ali que sempre surgia era: a gente tem a satisfação, a gente tem o promoter ali, o indicador de promoção, de quem está ligando, de quem está fazendo, mas não de todo mundo, de toda o universo de clientes. Como que a gente utiliza para tirar essa disparidade aí? Vamos entrar um pouquinho mais tecnicamente no assunto, né? A gente, assim, olha, NPS e CSAT, eles dependem de uma taxa de resposta. Esta taxa de resposta ela é calculada estatisticamente falando. Então, se eu tenho uma taxa de resposta dentro de um cálculo estatístico, ela representa a minha base de clientes, mesmo que nem todos os clientes tenham participado. Assim como a gente tem em momento eleitoral, né, que tem pesquisa lá, assim, representa com 5 pontos para mais ou para menos, mas representa, né, aquele eleitorado. A mesma coisa acontece dentro de casa, né? Então, uma estrutura de pesquisa muito bem feita, com calculadora estatística, ela representa, sim, a base de clientes, mesmo que nem todos os clientes participem da resposta. A gente tem uma sensação, assim, primeiro que é difícil engajar cliente em pesquisa, e nós, como consumidores, a gente está meio cansado, né? Todo lugar que você vai tem uma pesquisa, e às vezes a gente tem a impressão assim, eu respondi, mas ninguém fez nada com isso que eu respondi aqui. Então, assim, existe uma dificuldade, a gente sabe disso, de engajar nas pesquisas, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer com que a taxa de resposta seja adequada, né? Então, se para mim a base eu preciso de
30% de respostas e eu consigo essa quantidade, ela acaba representando toda aquela população, tá? Então, a gente tem eu acho que uma falsa percepção e até não se liga que por trás tem um cálculo estatístico que justifica o cálculo, sabe? Faz sentido para você? Faz sentido para mim, sim. Eu estudei um pouco sobre NPS, lógico, eu não sou especialista assim como você, mas eu já estudei NPS, CSAT, são indicadores que eu sempre acompanho. E aí eu queria trazer um pouquinho, perguntar para você sobre falhas as empresas trazerem ali. Porque eu já vi acontecer de tipo, acompanhar o indicador, falar dele, mas ele vai andando de lado, né? Só vai mantendo o número. O NPS continua do mesmo número, o CSAT continua no mesmo número. E aí vinha uma das coisas que eu acho que é uma falácia, tipo, falar que cuida do cliente como realmente cuidar dele. Eu falo, se você realmente tem vontade, você quer comprar um carro do ano importado, você vai comprar. Mas o que você está fazendo para comprar isso? Quais são os seus planos de ação, o seu plano de ação e cada atividade ali passo a passo? E eu vejo que muitas empresas não fazem. Vê o número, acompanha o número, mas qual é a atividade que está fazendo ali? Tem muito disso aí que você viu na sua experiência? Tem muita métrica que a gente chama de métricas de vaidade, né? Faço uma medição de NPS para falar que eu estou bem na foto. E aí fico ali acompanhando aquela medição. O NPS 70, o NPS 80 é bonito de comemorar. Mas no fundo, o número por si só, além do bench, né, de comparação com o mercado, ele não serve para muita coisa como um instrumento de gestão. Mas aquilo que a gente colhe a partir das respostas dos clientes, aí sim, né? Toda vez que você pergunta para o cliente se ele indicaria e por quê, e ele te traz o porquê, ali tem ouro, né? Ali tem insumo para trabalhar. Da mesma forma que se você pergunta se ele está satisfeito, ou se foi fácil ou difícil fazer alguma coisa, e ele te traz o porquê ele está satisfeito, ou ele está insatisfeito, ou por que foi fácil ou difícil no caso do CES, né? Do Customer Effort, essas informações elas são ricas para a empresa e faz parte de uma coisa que a gente chama VOC, né, que é voz do cliente, Voice of Customer. No passado, André, era muito difícil de coletar todos esses comentários, né? Tinha alguém que tinha que ler, né, todos os comentários, classificar esses comentários e entender o que tinha de insumo ali. Hoje em dia, com as ferramentas de inteligência artificial já agregando esses recursos, é muito mais fácil, né? De você fazer uma análise e entender o que esses clientes valorizam, o que eles gostam, o que eles não gostam, inclusive o que eles estão pedindo, o que eles estão sugerindo. Muito de inovação pode vir desses canais de voz do cliente. E voz do cliente é pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, por isso que a gente tem os números, mas a gente também tem espaço para entender a qualidade a partir daquilo que ele verbaliza, né? Existem N formas de chegar nisso. E aí é muito sobre a empresa conseguir aproveitar. Estava falando com uma empresa essa semana ainda, uma empresa que tem uma questão de churn, e aí a gente entendeu que existe muita informação que chega no departamento de cobrança, que chega quando o cliente está inadimplente, né, o time de cobrança vai lá fazer interação com o cliente e aí ele ouve muita coisa. E eu perguntei, poxa, e o que a gente faz com tudo isso que a gente ouve, né? A gente não registra, a gente não trata, acaba que fica aqui. A gente sabe que o cliente está insatisfeito com o produto, ele está insatisfeito com o atendimento, com a entrega, mas esse time, que é um time embaixo do guarda-chuva financeiro, acaba não atuando em cima dessas informações. Então, você consegue entender o quanto a gente desperdiça daquilo que o cliente nos traz de informação por não conseguir compilar essas informações todas? E eu não estou falando de uma pesquisa, mas eu estou falando de um canal de voz do cliente, né? Então, se eu consigo consolidar, entender, priorizar, e a partir disso tornar esses dados acionáveis, né, definir o que a gente vai atuar em produto, em atendimento, independente da área, tudo isso faz a engrenagem da empresa rodar de uma maneira muito mais interessante
e ouvindo quem interessa, né? Quem de fato vai decidir todo mês se vai continuar pagando a conta com a sua empresa ou não vai continuar, né? Ou se vai levar o dinheirinho para o seu concorrente.